Vamos lá. Na aula de hoje aqui, nesse nosso fórum, nós vamos falar sobre refactoring, tá? Na aula passada nós falamos sobre testes, né? E aí, o refactoring, se eu não me engano, é o capítulo 8, é o penúltimo capítulo do livro do Marco Túlio. E aí vai ficar faltando apenas um conteúdo após essa nossa conversa aqui hoje, que é com o conteúdo DevOps. O conteúdo DevOps eu devo passar para vocês amanhã, devo gravar uma videoaula disponível para vocês. Aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre esse conceito de refactoring, como é que é a prática disso e a importância disso aí para a qualidade de software, tá? Qualquer dúvida durante a minha apresentação aqui, vocês podem me interromper, tá joia? Antes de tudo, vocês já ouviram esse termo refactoring? Já ouviram o pessoal usando essa expressão? Já? Sim. Bom, para a gente começar, o que vocês entendem aí, então? O Geraldo já ouviu. O Clarice, Lucas, Natália, conheciam essa expressão ou nunca tinham ouvido falar? Clarice também já ouviu. Bom, e vocês, então? O que vocês entendem, então, por refactoring? Ou, eu não sei se vocês já leram o capítulo do livro sobre isso, ou o que vocês entendem por isso, só para a gente começar de um ponto de partida, vocês saberiam Seria dizer? uma forma de melhorar o código? Uma forma de melhorar o código, né? Sim, o princípio é esse mesmo, viu, Larissa? Você tem aí algo no seu código que não está legal que você possa tornar ele melhor. A ideia então é meio que refazer, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é meio como se fosse uma refabricação, tá? Você tem alguma coisa que funciona ali, só que na estrutura dela, na composição daquele produto, você poderia refazer para, vamos falar assim, tivesse um tempo de vida maior, né? Tivesse um funcionamento, um custo menor, etc. Bom, vamos falar justamente sobre isso hoje, tá? Então, o que a Larissa falou é nesse sentido mesmo, tá? A ideia do refactor. E aí tem tudo a ver com manutenção em software, tá? Nós, na engenharia de software, nós dizemos que existem aí 4 tipos de manutenções principais. A gente pode incluir o refactoring como um quinto tipo de manutenção em software. A gente tem o que a gente vai chamar aí de manutenção preventiva, que vai ser a situação da manutenção preventiva, é quando a equipe de desenvolvimento identifica algo que pode provocar uma falha no sistema. Então, ela preventivamente se antecipa e faz os ajustes para evitar que aquilo se converta em um defeito, né? Algo que vai fazer o sistema falhar. A gente também fala aí da manutenção corretiva, que é quando o usuário identifica um erro, né? E aí a equipe de desenvolvimento precisa corrigir aquele defeito, tá? A manutenção evolutiva, ela é chamada desta forma quando o cliente, o usuário, né, quem patrocina o sistema, demanda uma nova funcionalidade, um novo requisito, tá? Uma mudança de um comportamento do sistema. Então, a esse tipo de manutenção é dado o nome de evolutiva. E aí, um outro tipo de manutenção muito comum em sistemas de software são as chamadas manutenções adaptativas, tá? Essas manutenções, elas correspondem à seguinte demanda. Demanda de uma nova versão de um sistema para uma nova versão de um sistema operacional, ou tem uma demanda de que o sistema passe a funcionar em uma outra plataforma. Era um sistema web, que agora tem uma demanda que funcione como um aplicativo.
Então, são adaptações que vão fazendo. Era um sistema que funcionava no Windows, aí quer que funciona no Mac, etc. Então, esse tipo de manutenção que é dada em sistema é chamada de manutenção adaptativa. E aí entra no tópico da nossa aula de hoje, né? Que tem tudo a ver, que é o termo refactor. E o termo refactor, assim como a Larissa já falou, né? Que é a questão de você fazer melhorias, é um tipo de manutenção que não tem, assim, está relacionado, né? A ideia é que o refactoring permita que essas outros tipos de manutenções aqui sejam realizadas a um custo menor, né? Que quem vai fazer essas manutenções gaste menos tempo fazendo esses outros tipos de manutenção. Mas a gente pode perceber aqui, ó, que essas outras manutenções, elas estão ligadas muito à funcionalidade, seja questão de requisitos funcionais ou não funcionais. O refactoring, ele está ligado especificamente na mantenibilidade do software, especificamente em tornar o código mais legível, o código melhor. Então, você não está visando alterar os requisitos funcionais do sistema quando vai fazer uma refatoração, né, ou um refactoring. Quando você vai refatorar um sistema, você não está visando acrescentar novas funcionalidades, você não está visando adaptar o sistema para uma outra plataforma, você não está visando corrigir um defeito que o usuário encontrou, tá? Você está visando o seguinte, você identifica que há algo no sistema que não está implementado da melhor maneira ou da maneira mais adequada, ou mesmo está com implementação ruim. Isso torna a manutenção do software pior, isso prejudica o ciclo de vida do sistema. Então, uma série de fatores que a equipe de desenvolvimento ou a equipe de manutenção do sistema identifica que vai fazendo ali reparos para que esse software tenha uma melhor, né, que o código-fonte tenha uma melhor qualidade em termos de manutenção, de manutenibilidade. Tranquilo? Então, o conceito de refactoring é nesse sentido. E aí, pessoal, tem na engenharia de software as chamadas leis de Lehman, tá? No livro do Marco Túlio, ele sintetiza lá duas leis principais que diz o seguinte: sistemas devem sempre ser mantidos para serem úteis. Qual que é a ideia? Sistemas que não passam por manutenções, seja ela evolutiva, adaptativa, seja ela corretiva ou preditiva, se o sistema não passa por essas manutenções, com o tempo, no ciclo de vida dele, ele vai se tornando inútil, tá? E ele se tornando inútil significa o quê? Né? Já que a gente fala que os sistemas, como qualquer outro produto aí da engenharia, tem um tempo de vida. Chega uma hora que ele deixa de existir, vai deixar de ser usado, vai deixar de ser útil. Então, as manutenções é o que, vamos falar assim, postergam, né? Tornam os sistemas mais duradouros, tá? Então, a gente tem claro na engenharia de software que o ciclo de vida de um sistema não se resume em você desenvolver o sistema e entregar para o usuário. Existe todo um processo longo aí de manutenção que pode ser maior ou menor dependendo do tipo de sistema e também das demandas de manutenção que você tem para esse sistema. Se esse sistema não tem demanda de manutenção, é porque ele está morrendo, ele está deixando de ser útil, ele está deixando de ser utilizado. Se ele é um sistema que é utilizado e ainda é útil, ele vai ter uma série de demandas de manutenção dos mais variados tipos. E aí vem a seguinte questão: as manutenções aumentam a complexidade e deterioram a qualidade do código. Então, o que acontece? Cada vez que a gente coloca uma nova funcionalidade no sistema, a gente faz uma modificação no sistema, a gente está aumentando a complexidade do sistema. Esse sistema está ficando mais complexo. E acaba que código mais complexo, ele é mais difícil de ser mantido, tá? Então, a partir do momento que o sistema cresce, vai sendo acrescentado novas coisas,
vai modificando como o sistema era, por uma série de demandas que possam existir, ele vai ficando, vai perdendo a sua manutenibilidade, né? Então, existe essa relação aí. Quanto mais manutenção você dá, menor é a manutenibilidade desse sistema ao longo do tempo. Só que aí o Lehman coloca uma questão que ele frisa, a não ser, tá? Então, assim, o sistema vai aumentando a complexidade e vai deteriorando a qualidade do código, né? Ele está explicando isso aí. A partir do momento que nós fazemos manutenção, nós temos esse problema. A não ser que um trabalho seja realizado para evitar isso, tá? Então, como que você consegue evitar a deterioração, né, do código-fonte? Se você fizer um trabalho compensatório, tá? Para manter a qualidade do que você está fazendo, das novas funcionalidades que você está inserindo no sistema. Esse termo aí que o Lehman, essa expressão, essas leis de Lehman é lá dos anos 70, tá? Refactor é um termo bem mais recente, então é bem mais novo. Mas assim, o que o Lehman estava falando é o que hoje a gente chama de refactor, tá? Então a gente tem que constantemente estar refazendo coisas no sistema, partes do sistema, para que a gente consiga ir melhorando a qualidade do código-fonte para que ele possa ter um ciclo de vida e que manutenções sejam feitas nele no decorrer do uso desse sistema, sem ter um custo muito elevado para você conseguir mexer, alterar o sistema, tá? O que vocês precisam ter noção, não sei se vocês conseguem ter essa compreensão, é que muitas vezes sistemas grandes, de grande porte, né, que não teve muito cuidado com a qualidade dos seus requisitos que foram implementados, torna muito difícil você modificar o sistema. Torna muito difícil você entender como que aquele sistema funciona. É um código difícil de entendimento, tá? E aí por isso que vem a importância de você ter esse trabalho contínuo de refactoring para você ter uma melhor manutenibilidade do software. Bom, e aí, pessoal, vem um outro termo que está muito comum aí na literatura também, que são os code smells. Já ouviram falar essa expressão aí na engenharia de software? Code smell ou bad smell. Geraldo já conhecia também esse termo. Apresentei um trabalho, inclusive. Engenharia de software. Engenharia de software? Você fez comigo, não foi? Uhum. Então já passei algumas coisas para vocês sobre isso na disciplina de engenharia. Só quem fez comigo engenharia de software, a gente já começou, já conhece alguma coisinha sobre isso. Então, assim, esse termo code smell é um termo também recente aí na engenharia de software, tá? Eu, quando fiz faculdade lá em 2005 até 2009, a gente não usava esses termos. Então, é algo dessa última década nossa aí, que foi incorporada aí, foi popularizado esse termo code smell. Na minha época, a gente costumava falar de gato morto, né? Deixaram um gato morto mal enterrado no código ali, e aí começou a feder, né? Ou então, e aí a gente vê também na literatura o pessoal usando aí os odores, né? Começou a dar odor ao código. A gente já usava essas expressões. Aí popularizou na literatura aí, no mercado, o termo code smell, tá? Então, code smell ou bad smell é quando você tem alguma gambiarra no código, né? Então, algum indicador de código de baixa qualidade. E esses códigos, eles vão ser código difícil de manutenção, né? Ele vai ser mais difícil de você entender, de você modificar, de você testar, tá? Então, qualquer coisa que você identifique em um código que você fez ou com alguma gambiarra para tentar ganhar tempo, ou algum falta de conhecimento técnico da pessoa que desenvolveu, acaba introduzindo esses code smells no código. E são, muitas vezes, alguns vícios de programação que o programador tem,
e que leva à produção de um código de baixa qualidade, certo? Então, Codesmel é algo que precisa ser refatorado. Então, durante todo o processo de desenvolvimento e de manutenção de um software, no momento que você identifica que tem um Codesmel, aquele código ali precisa passar por uma refatoração. Por quê? Você não vai mudar o que aquele código faz, mas você vai mudar como aquele código faz alguma coisa. Tá? Então, a refatoração ela vai servir para a gente combater os codesmels que a gente encontra. E tem uma série de codesmels que nós podemos citar aí, alguns mais famosos. Um exemplo clássico aqui, código duplicado. Tá? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? O programador copia um código que tinha, ou por falta de atenção, alguém já tinha desenvolvido um código, ele vai lá e faz a mesma solução. Então tem alguns tipos de código duplicado, né? Às vezes copia idêntico, às vezes é um código muito parecido. Então tem que evitar qualquer duplicação de código. Por quê? Você está deixando de reaproveitar código. Se você tem código duplicado e depois precisa dar uma manutenção, você tem que mudar em várias partes do sistema. A ideia é que, se aquele código ele só funciona daquele mesmo jeito, você tem com as linguagens orientadas a objetos, tem toda a possibilidade de você conseguir reaproveitar aquele código. Então, com um pouco de modularidade, você consegue evitar qualquer ocorrência de código duplicado no sistema. Tá? Então, é um dos codesmels mais populares, o código duplicado. Certo? Um outro codesmel relevante para a gente citar são os métodos longos. Métodos muito grandes, que você corre o scroll do mouse para conseguir ler o método todo. Tem um princípio na engenharia de software, que é o princípio da responsabilidade única. A gente diz que as classes elas devem ter apenas uma responsabilidade, elas devem tratar de apenas um domínio. Nós falamos disso no fórum passado, sobre testes, né, e etc. Quem está fazendo também, o Lucas está fazendo comigo a disciplina de programação orientada a objetos, a gente conversa muito sobre isso lá também. Que as classes têm a responsabilidade única, e os métodos, principalmente, que os métodos façam apenas uma coisa, que o método não faça várias coisas. Então, você começar a pensar em métodos que façam apenas uma coisa, e se é um método que precisa fazer várias coisas, que ele possa chamar outros métodos. A gente vai ver uma técnica de refatoração para resolver esse problema de métodos longos. Tá? Classes grandes e métodos longos são problemas clássicos aqui. Então, esse princípio, pessoal, da responsabilidade única é o que faz um programador produzir código de melhor qualidade com menos codesmel. Eu acho que o princípio básico é esse. A pessoa entender que cada classe tem que ter uma responsabilidade única, e cada classe método. E que se você consegue definir uma responsabilidade única, essa classe aumenta a coesão dela. Tá? Então a gente fala que um código bom é um código coerente, em que você tem classes com alta coesão. Tá? E se você tem classe com alta coesão e seguindo esse princípio de responsabilidade única, logo você vai evitar aí códigos com métodos longos, classes grandes demais, tá? E evita até esse outro codesmel, que é feature envy, que seria, por exemplo, feature invejosa, que tem a ver com a coesão que eu digo. Vamos supor que você tem duas classes e a outra, né, um método, basicamente tudo que ele faz é chamar métodos da classe. Vamos supor que você tem a classe A e a classe B, né? E aí algum método da classe B, que tudo que ele faz é chamar método da classe A. Meio que a classe B está invejando a classe A. Então, assim, está tendo baixa coesão e um acoplamento maior. E uma outra prática é você evitar autoacoplamento entre as classes.
tá? Então, tá faltando coesão no código, aí a gente entra nessa questão da feature envy também. Outro CodeSmell clássico, pessoal, métodos com muitos parâmetros, tá? Fica difícil de ler um método assim, né? Então a gente está falando de CodeSmell no sentido de você conseguir ler o código, tá? Se você tem um método que começa a receber muitos parâmetros, é difícil de você ler. Você começa a ter dificuldade de entender o que aquele método faz, tá? Então, o ideal são métodos que não recebem parâmetros. Se for receber algum parâmetro, que seja um, no máximo 2. Se já recebe 3 parâmetros, você já tem que pensar de novo, porque um método que recebe 3 parâmetros é sinal que esse método está ficando muito grande. Se ele está precisando receber 3 parâmetros, por exemplo. Então, é um outro caso clássico aí que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse CodeSmell. Variáveis globais também é um problema, porque acaba que variáveis globais está associada a vários... Quando se usa variável global em um sistema, ela é um fator que provoca vários erros, várias falhas vão ser decorrentes dela. Porque você não tem controle de onde altera essa variável, e aí se espera em um determinado lugar que o valor daquela variável seja um determinado valor, enquanto outra parte do sistema já mudou aquela variável. Então, aquele princípio que a gente aprende na orientação objeto, do encapsulamento dos dados, né? Que as classes tenham controle de seus dados. Então, não é uma boa prática o uso de variáveis globais. Um outro CodeSmell, a gente vai até ver aí os efeitos desse CodeSmell, que é a obsessão por tipos primitivos. A pessoa está usando a linguagem orientada a objetos, mas não consegue enxergar os objetos, então começa a tratar tudo de forma muito estruturada, apenas com os tipos primitivos. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E também um CodeSmell que a gente vai abordar aqui, mais para frente, que são os comentários. E aí vocês vão entender por que os comentários é um tipo de CodeSmell, né? Já que vocês aprenderam lá, desde a disciplina de algoritmos, que às vezes o pessoal fala assim, põe um comentário aí para ficar mais fácil de entender seu código. O que você está querendo fazer aí? E a gente acostuma, e a gente fica viciado, né? Muita gente fica viciado em comentar cada linha de código. Cada linha de código tem um comentário. E aí vocês vão entender porque que isso é um CodeSmell. Bom, então assim, a gente precisa constantemente refatorar o nosso código em busca de ter um código de melhor qualidade, em busca de ter um código que não tenha CodeSmell, tá? E em busca de que a gente tenha classe e métodos com responsabilidade única. É um padrão de projeto elementar para a gente falar em software com uma boa manutenção, com uma boa manutenibilidade. A gente pensar em um sistema com alta coesão, que essas classes tenham alta coesão e baixo acoplamento. Porque a engenharia de software já tem vários trabalhos que mostram isso, tá? Às vezes fica um pouco repetitivo falar da gente buscar sempre alta coesão e baixo acoplamento entre as classes, tá? Pelo seguinte, a engenharia de software, por meio de vários trabalhos, já mostrou que códigos em que as classes não têm coesão são códigos, são sistemas que se demora mais tempo para você conseguir dar uma manutenção nesse sistema. Fica mais caro você alterar as funcionalidades, você acrescentar uma nova funcionalidade. Então, na engenharia de software, uma engenharia bem nova, né? Nós somos uma engenharia bem recente, já é um conhecimento que a gente tem que pensar nessa ideia da responsabilidade única como forma da gente conseguir código com a coesão, com classes com maior coesão. Então, a gente está falando de qualidade de software, a gente tem que falar de sistemas que são desenvolvidos buscando a que as classes tenham uma alta coesão. E com isso você reduz o acoplamento. Por que é importante reduzir o acoplamento? Quando a gente fala
de sistema que tem um autoacoplamento, imagina, tem muitos sistemas que tem um alto índice de acoplamento, que costuma ter uma classe chamada classe Deus. Tá tudo acoplado nela. Aquilo que a gente fala, ela tá integrada com a parte de apresentação dos dados, interface gráfica, ela faz a persistência dos dados, ela conecta no servidor terceiro, ela manipula ali, trata as regras de negócio, faz tudo, é uma classe Deus, né? Ela é responsável, ela tem várias responsabilidades, tá vendo? Ela não tem uma única responsabilidade, ela tem muitas coisas. E aí ela tem um autoacoplamento com outras partes do sistema. Se você precisa mudar alguma coisa, você vai ter que mudar em vários lugares, e você não vai saber muito bem onde mudar. E às vezes alguma modificação nessa classe Deus pode impactar todo o resto do sistema, tá? Então, essa questão da coesão e do acoplamento é o que determina sistemas mais fáceis de manter, tá? Então, por isso que a qualidade de software e a engenharia de software bate muito nisso, de você pensar nessa questão da responsabilidade dos módulos do seu sistema, das suas classes. Bom, então, falamos muito aí sobre CodeSmell, conhecemos alguns CodeSmells, como eu falei, existem outros, tá? No final, eu vou passar uma literatura para vocês poderem estudar isso aí com maior profundidade. E aí tem também aqui o Marco Túlio, em seu livro, Engenharia de Software Moderno, ele traz aí também um catálogo de refactoring. São os principais refactors que são feitos aí. Como extração de métodos, inline métodos, movimentação dos métodos, extração de classes, renomeação e tem vários outros. Vamos conhecer alguns outros aqui. Bom, então, quando a gente fala em extração de método, é o seguinte. Qual que é o CodeSmell que a gente quer evitar quando a gente vai fazer uma extração de método? Eu tenho, então, por exemplo, um exemplo de... Considere esse método F aqui. Eu tenho um método muito longo, tá? Eu tenho um método que faz várias coisas relacionadas a uma questão A e faz mais um monte de coisa relacionada a uma questão B e faz um monte de coisa relacionada a uma questão C. Certo? E é um método que, né, ele não tem, a gente já vê que ele viola o princípio da responsabilidade única, ele faz 3 coisas diferentes e a gente precisa fazer uma refatoração nisso. Então, qual que é a extração de método, por exemplo? Eu quero que esse método, o que está sendo feito, o código em relação a essa parte B aqui, eu quero que ele vá para um outro método. Então, eu vou extrair um método que faz isso aqui. Então, eu tenho aqui o meu método F, eu extraí o método G do meu método F, que faz essa parte aqui do B. E no meu método F, eu simplesmente vou chamar o método G que eu extraí. E aí eu posso fazer essa mesma coisa para essa parte A e para essa parte C. Então, ao invés de eu ter um método que tem, né, que fica muito grande, que faz 3 coisas diferentes, eu vou ter um método que vai ter 3 chamadas para outros métodos. Fica mais fácil de ler, né? E fica melhor modularizado o nosso sistema e cada método vai ter uma responsabilidade única, não vai ter um método fazendo 3 coisas diferentes, tá? Você pode ter, eventualmente, um método que vai fazer 3 chamadas a coisas diferentes, mas ele não vai estar fazendo as 3 coisas diferentes dele mesmo. Bom, aqui um exemplo, pessoal, vocês podem dar uma conferida aí, que é um exemplo de um CodeSmell de um método muito longo. O nome do método é o método onCreate. Tá? Vou marcar 30 segundos para vocês darem uma olhada aí, para vocês me falarem o que esse método aí faz. Dá uma olhada aí. Conseguiram entender o que esse método faz? Olha só. Esse aqui é o método antes da gente fazer a refatoração e extração de método. Esse aqui é o método depois. Pergunto para você, como programador, qual código é mais fácil de você ler? Você chegar no método onCreate, o método onCreate recebe
um, um SQLite database, e aí ele faz isso aqui. Eu estou vendo aqui, ó, ele create cell signal table, create silent SMS table. Eu estou vendo que ele está criando várias tabelas, tá? Então eu consigo entender que esse meu sistema aqui, esse meu método onCreate, está criando várias tabelas nesse banco de dados que eu estou passando como parâmetro. Agora olha esse código aqui, é o mesmo, faz a mesma coisa. E olha só, aqui é apenas um trecho desse método. Ele vai fazendo isso aí, cria a tabela 1, cria a tabela 2, cria a tabela 3. E aqui, ó, tem um comentário aqui, porque não coube o método todo aqui, não. Faltou 200 linhas para criar as outras tabelas. É muito comum a gente deparar com código desse tipo aí, tá? Criar as tabelas do banco de dados. É um método que tem lá mais de 200 linhas, tá? Conseguiram perceber uma diferença de um código limpo, de um código ruim? O problema do método longo? Uhum. Então, assim, esse é um exemplo clássico aí, tá? E aí, fica muito mais legível você ler dessa forma, tá? E, bom, eu nem vou entrar em questão de comentário agora não, depois eu hesito. O próprio nome dos métodos, que a gente dá aos métodos, ajuda a gente entendendo, né? E a gente vai falar disso aí depois também, mais sobre isso. Uma outra refatoração, essa menos comum, tá? Essa refatoração de extração de método é muito comum, é algo que a gente faz frequentemente. A gente escreve um código, a gente vê que a gente violou a princípio da responsabilidade única, aí depois a gente refatora, tá? Esse inline method é menos comum, mas acontece da gente precisar fazer a refatoração. É o contrário da extração de método. Então, às vezes você depara com um código que é isso aqui. Tem, né, um método aqui, o write content to file. O método mesmo é uma linha só, né? Mas aí criou um método para uma linha só. Quando você tem um método que é chamado o método inline, que tem somente uma linha, ou no máximo duas, muitas vezes não vai fazer muito sentido você ter um método só para isso, tá? Então, aqui, nesse trecho de código está chamando esse método, ele poderia simplesmente, né? A mudança é o seguinte: você apaga esse método e, ao invés de você chamar esse método, você simplesmente faz o que aquele método faria. Porque você está meio que apenas terceirizando a chamada para esse método setBinary content. Ó, você está apenas terceirizando. Então você tem que, muitas vezes, você tem que questionar também, né? Se faz sentido você ter um método ali que tem apenas uma linha de código. Às vezes você vai entender que é coerente você deixar um método só para isso. Mas é considerado um code smell quando você tem, né, um código com essa característica aí, tá? Bom, era isso, tá? O caso do inline method, outra refatoração. E aí também uma outra refatoração que é feita é a chamada movimentação de métodos. E aí tem tudo a ver com aquela ideia da responsabilidade única, tem tudo a ver com aquela ideia da coesão. Às vezes você se depara com uma classe que você fala, opa, esse método não está muito coerente aqui. Eu acho que esse método deveria estar em outra classe. Então, o que você faz? Você muda, né? Você movimenta esse método para a classe onde fica mais coerente. Tá? Um refactor que tem que tomar um certo cuidado, porque se você muda um método de uma classe para outra, isso vai provocar alguns erros no seu sistema, e aí você tem que ter cuidado na hora de fazer essa refatoração de movimentação de métodos. Então, tem que prestar atenção. É uma refatoração que tem que ter muito cuidado, tá? Para não inserir erro por isso. E tem nessa refatoração de
de movimentação de método tem dois tipos, chamados aí o pull-up method e o push-down method. O pull-up method é o seguinte: você tem lá uma hierarquia de classes, uma herança, né? Então seria a classe A e a classe B1 e B2, que é da classe A. E você tem que a classe B1 e B2, as duas têm um método F aí. E você vê que isso aí pode ser generalizado e colocar, subir isso aí para mãe dessas subclasses. Então isso é chamado de pull-up method. O push-down método é o contrário. É quando você tem aí na superclasse um método, mas não é muito coerente esse método estar na superclasse, porque, por exemplo, não faz sentido esse método para a classe B, que também herda de A. Então, o mais coerente é você movimentar esse método para a classe B1, tá? Então, alguns termos aí usados para essa questão de movimentação de métodos. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui tem a ver com aquele Codesmel que falou assim, obsessão por métodos primitivos, tá? Então, considera que você tem uma classe pessoa. Você tem aqui a classe pessoa. Aí, a classe pessoa tem alguns atributos. Entre eles, código área, fone, código área celular e celular. Todos atributos do tipo string. String no Java a gente sabe que não é um tipo primitivo, mas a gente trata um string como se fosse um tipo primitivo, tá? Por ser algo elementar, né? Essencialmente elementar. Então, esse código, tá? Então, a gente poderia pensar na extração da classe fone ou telefone, ficaria melhor. Por exemplo, eu posso ter uma classe fone aqui, depois vai haver o problema de você chamar isso aqui de fone, né? Mas enfim, eu tenho aí a classe fone que tem o código da área e o número, né? Que é o que? O número do telefone e o código da área daquele telefone. Isso representa um telefone, né? Um fone aí que está chamando. E aí, a pessoa, ao invés de ter 4 tipos primitivos, ela pode ter 2 objetos do tipo fone. Um é o seu fone fixo, o outro é o fone celular. Ficou um código melhor. Ficou um código mais significativo. Ficou um código mais fácil de ler, tá? Então, esse processo de extração de classe também é algo que tem que ser sempre observado, é uma refatoração muito comum. Eu acho que talvez a mais comum é a renomeação, né? Você dá nomes significativos para suas variáveis, parâmetros, métodos, classes, exceções, é fundamental para nós termos um código de melhor manutenibilidade. Se os nomes não são significativos, aí a pessoa não consegue entender o que aquele código está expressando. Então, eu acho que uma das melhores práticas é o programador que pensa em bons nomes, que se dedica a colocar um nome que faça sentido para o que ele está fazendo. Tá? Que não tenha preguiça em gastar ali alguns segundos para pensar num nome que explique o contexto daquelas variáveis ou classes ali, tá? E aí, algumas dicas para nomes significativos, para a gente criar melhores nomes. Então, é sempre pensar em nomes que revelem seu propósito, tá? Então, o primeiro princípio é isso. Tem que estar sempre um nome relacionado ao contexto que você está fazendo ali. Na falta de um nome, põe qualquer um, e aí começa a ficar ruim. Outra dica, use nomes pronunciáveis, tá? Então, aí tem tudo a ver com essa próxima dica ali, que é evitar siglas e abreviações. Às vezes você vai colocando siglas, abreviações, aí o nome fica pronunciável,
E especialmente sobre siglas e abreviações tem o seguinte problema. Quando você põe uma sigla ou uma abreviação em um nome, você impõe a pessoa que vai ler o seu código a parar e pensar, opa, o que que é isso? Essa sigla remete a quê? Essa abreviação aqui, será que a pessoa queria dizer o que com isso aqui? Então, ó, não tenha medo de nomes grandes, tá? Então, pode usar o nome do tamanho necessário para expressar o contexto que você quer representar ali. Então, é uma boa prática isso. Tem uma outra dica que não é necessariamente para questão de nome significativo, é você seguir um padrão, tá? As linguagens de programação geralmente têm padrões de nomes, de métodos, classes, etc. Seguir esse padrão. E outra, seguir também uma coerência, tá? A gente tem muito esse vício, uma parte do código a gente põe nomes em inglês, outra parte a gente põe nome em português, aí o código começa a virar aquela bagunça, e aí a gente tem hora que pega que uma parte está em português, numa mesma variável, uma parte está em português, outra parte está em inglês. Tem que ter um padrão, a equipe tem que combinar, vamos usar o que? Nomes em português ou vamos usar nomes em inglês? Definir um padrão e seguir esse padrão, porque acaba que muitas vezes tem projeto que um programador vai colocando os nomes de um jeito, em um idioma, o outro põe no outro idioma, e aí o código vira aquela bagunça. Então, esse também é uma outra questão a ser considerada aí na padronização, tá? É importante. E aí a gente chega na parte dos comentários, pessoal, e aí tem essa frase aí que sintetiza muito, ó, o conceito de refactor. Não comente código ruim, reescreva, tá? Aí o Kerrigan e o Plugger definiram isso aí que sintetiza muito sobre a qualidade de software, tá? A gente ficou habituado a comentar código, né? Tipo, pô, isso aqui que eu estou fazendo é complexo, é difícil de entender, o método está muito grande. Eu vou comentar aqui, eu vou explicar o que foi feito aqui, para a pessoa entender o que esse código está fazendo. É melhor tentar reescrever de uma forma que fique melhor, né? E geralmente é um método muito longo, se você conseguir só o processo de você quebrar em métodos menores, a própria assinatura do método já vai dando significado, tá? Então é correr disso, pessoal. Às vezes essa tentação de, às vezes você escreve um código que não tá legal, aí você fala, vou colocar um comentário aqui para ajudar a pessoa a entender o que eu pensei aqui. É sinal que o código não tá bom. E aí você tem que pensar o que você precisa refatorar ali. E é muito comum isso. Tem vários relatos assim de você tá participando de algum projeto, né, numa equipe, e você olha um comentário assim, não mexa nesse código. E aí a pessoa até põe, código escrito por fulano, falar comigo antes. Não é uma boa prática, né? A gente, na metodologia, a gente fala da propriedade coletiva do código, qualquer pessoa pode mexer em qualquer parte do código. E aí, quando você vai tendo essas situações, você vai criando, né? Cada parte do sistema só um consegue mexer, né? Então, evitar, né? Sempre que você está sentindo que precisa colocar um comentário para explicar alguma coisa, é sinal que o código não está muito bom. Então a gente costuma dizer o seguinte, ó, código limpo ele dispensa comentários, tá? Então pegando aqui um exemplo, você tem aí um método F, que a gente vê aqui nesse exemplo que é um método grande, é um método longo, aquele codesmel, né? Métodos longos. Que ele faz N coisas diferentes, faz a tarefa 1, tarefa 2 e a tarefa N. Para cada tarefa, o programador vai lá e põe um comentário. Essa aqui é a tarefa 1, ela faz isso. Essa aqui é a tarefa 2. Essa aqui é a tarefa N. E vai comentando cada tarefa. Olha só, a gente já viu o exemplo ali anteriormente, né? Um código como esse aqui já fica tudo explicado. A gente entende, na hora que eu vou ler aqui, eu não preciso ficar lendo comentários. Eu vou ler que o método F, ele chama a tarefa 1, depois chama a tarefa 2, depois chama a tarefa N. A assinatura do método já explica para a gente
né? E se a gente põe um nome significativo, um nome que explica, a gente já entende o que aquele método está fazendo. Eu não preciso ficar lendo comentário. A assinatura do método está explicando as coisas para mim. Então, um código bom, um código limpo, ele vai dispensar comentário, tá? E os comentários, eles são, em geral, redundantes, tá? Tem os comentários que tentam explicar as coisas e, em geral, é redundante. Por exemplo, você tem um método send e-mail, a pessoa põe um comentário. This function send an email, ou seja, este método envia um e-mail. Aí você tem uma classe que chama empregado. Aí o comentário é: esta classe mantém os dados de um empregado. Não precisava desse comentário, né? O nome do método está explicando isso. A variável day of month, the day of the month. Não precisava desse comentário. O nome do atributo está explicando. Então, são redundantes muitas vezes os comentários, né? E aí a gente vê que são apenas ruídos, né? Quando você vê que muitos, sim, e isso aí, essa questão dos comentários, pessoal, evitar comentários, escrever código bom, mexe muito com a gente. A primeira vez que eu ouvi isso, eu também falei: opa, calma aí. Minha vida inteira me ensinaram que era para eu comentar o máximo possível, que eu nunca fizesse um código sem comentário, e agora tá falando isso? Então, isso aí é para quebrar paradigma mesmo, viu? Agora tem exceções, tá? Tem situação que às vezes um comentário ajuda. Então, você tem algum código que é complexo por natureza, por exemplo, olha esse código aqui, ó. Pattern time pattern, pattern compile, isso aqui. Muito difícil de entender. Então, isso aqui é complexo mesmo, tá? Onde que eu, lendo isso aqui, a ideia é que o código explique as coisas pra gente, né? Que o código, ele funciona como um texto. Você vai lendo, você vai entendendo. Quando que eu lendo isso aqui, D asteriscos, dois pontos, D asterisco, dois pontos, barra, barra, W asterisco, quando isso aqui eu entender que isso aqui está falando que é esse padrão aqui, né? Então, né, uma situação como essa, um comentário cai bem. Porque realmente aquilo ali não é culpa minha, tá? Como programador, não tinha o que eu fazer, tá? Para aquilo ali ficar melhor. Poderia dizer: a gente teria como melhorar aquilo ali, por exemplo. A gente poderia ter colocado isso aqui numa variável anterior, que seria chamada de padrão, né? Mas mesmo assim, ficaria difícil entender que padrão é esse aqui. É um padrão difícil de ser entendido, né? Essas expressões regulares. Então, numa situação como essa, cabe, tá? E uma outra situação é diferenciar também o que é comentário de documentação. A documentação num código, ela é bem-vinda, né? Principalmente se é uma biblioteca que você está desenvolvendo. Eu estou falando biblioteca no sentido de que você está desenvolvendo um código em que essa classe que você está desenvolvendo vai ser usada por outros sistemas. E aí, quem for usar esses métodos, essas classes suas, precisa conhecer em detalhes alguma documentação do que aquelas classes faz, aqueles métodos, aquelas classes fazem. Então, assim, para documentar a biblioteca é válido. Então, a gente, por exemplo, o Java tem, né? No Java existe o recurso chama JavaDoc, que serve para você documentar classes e métodos. Cada linguagem costuma ter. Então, você vê que no Java, quando você usa barra, asterisco, asterisco e termina ali com barra, né? Asterisco, barra, você está fazendo a documentação e não um comentário do código, tá? Então, diferenciar o que é comentário e documentação. Então, tem a documentação, para algumas situações ela é importante. Se é um sistema que você vai usar somente internamente, você às vezes pode até abrir mão dessa documentação do código ali, né? Mas, enfim, a documentação de biblioteca geralmente é interessante. Bom, e aqui esse John Alt traz uma afirmativa interessante, que refactors dependem dos testes, especialmente testes automatizados,
No caso, teste unidade. No nosso último fórum, nós falamos sobre testes, né? Sobre os testes de unidade. E fazer refactoring sem ter teste de unidade é muito mais complexo, é muito mais arriscado, tá? Porque quando você faz o refactoring, você não quer que o sistema pare de funcionar como ele está funcionando, você apenas está mudando como que ele faz as coisas, está apenas mexendo na estrutura dele para ele continuar funcionando e você melhorar a qualidade do código, né? Então, ó, desenvolvedores evitam refatorações de sistemas sem teste. Em vez disso, eles reduzem as modificações àquelas necessárias para implementar novas funcionalidades ou corrigir bugs. Assim, a complexidade vai se acumulando e erros de projeto não são corrigidos. Tá? Então, assim, se você não tem como fazer aqueles testes de unidade que nós vimos, as manutenções serão feitas sem um mínimo de refactoring. Você vai tentar fazer ali um mínimo, porque maior dor de cabeça você mexer num sistema que você não vai poder verificar se houve alguma regressão, né, no código que você está mexendo. Se o que você inseriu ali, ou que você modificou numa parte do sistema, se não alterou o funcionamento de uma outra parte do sistema. Fica difícil se você não tem teste automatizado. Então, tá aí a importância dos testes para a qualidade de software. E de você ter essencialmente testes de unidades automatizadas, tá? Agora, uma notícia boa, pessoal. Talvez vocês já conheçam. As IDEs modernas, todas têm vários recursos de refactoring. Então, no Eclipse, você vai achar vários recursos de refactoring. Você vê muitos aí desses que a gente conheceu aqui hoje. O NetBeans também traz. Qualquer IDE moderna aí, vocês vão encontrar esses recursos de refactoring. Se você procurar um menu lá de refactoring, menu de código, vai ter alguma coisa sobre refactoring. Se você clicar com o botão direito do mouse, geralmente aparece as opções de refactoring, tá? E assim, antes da gente terminar, o Marco Túlio traz, no final desse livro dele, desse capítulo, um conceito bem interessante, que é o chamado débito técnico, tá? O débito técnico, pessoal, é uma metáfora que esse Ward Cunningham cunhou aí para fazer uma metáfora do... Vamos falar assim, né? Do custo de você ter um projeto de qualidade, você se preocupar com a qualidade do software, fazendo analogia aí com essa parte de finanças, né? Em que você teria um débito. A ideia é o seguinte, que todo software, ele tem uma demanda dessas questões não funcionais, que é a manutenibilidade do software. Você manter a estrutura do software bem organizada, tá? Então você tem um custo em relação a isso, para você manter a estrutura do software bem organizada. Você tem que dedicar um tempo para isso, você tem que fazer esse trabalho que nós conhecemos como refactor. Você tem que estar constantemente fazendo isso. E ele traz o seguinte, todo projeto vai ter que pagar isso. Ou ele vai pagando isso em pequenas parcelas durante todo o ciclo de vida do projeto, ou ele dá o calote. Ele dá o calote, não paga, né? E vai ter uma cobrança de juros muito alta para você fazer a evolução do sistema, você fazer manutenções depois que o sistema já foi lá implementado, tá? Então, o Ward, ele traz esse conceito, é muito interessante para a gente entender aí, né, a importância da qualidade do software, né, da importância de constantemente estar dando essa manutenção de refatoração em um software. E só para a gente fazer uma outra analogia aqui, um outro exemplo aí do débito técnico, imagine aí um engenheiro de uma obra conversando com um pedreiro ali, né? Suponhamos que seja o pedreiro, e a gente está vendo a situação da obra. E o engenheiro que não está participando ali, né? Não está trabalhando diretamente na obra ali, né? Ele fala com o seu encarregado, que não entende por que demora tanto para apenas colocar uma janela nessa casa, tá? Então,
a gente vê que houve um débito técnico ali por muito tempo e agora está sendo cobrado o preço por isso, né? Deixou de se pagar o custo técnico por muito tempo e agora tem um preço alto para você poder fazer qualquer coisa nessa casa. Porque se mexer em um lugar é capaz que a casa caia, né? E para exemplificar aqui, o Marco Túlio mostra esses dois gráficos que é bem interessante para a gente entender. Esse aqui primeiro é quando o débito técnico ele não é pago, tá? E aqui é quando ele foi sendo pago ao longo do desenvolvimento do sistema. Então esses gráficos aqui mostram o tempo no eixo X e no eixo Y mostra a velocidade. Bom, a velocidade é o tempo que se gasta para poder acrescentar novas funcionalidades ao sistema. Então, aqui a gente está vendo que o tempo, a velocidade da equipe para poder inserir coisas, quando a gente não se preocupa com a arquitetura do sistema, com a manutenidade do sistema, ela no início é muito rápida, né? Porque é simplesmente só a gente jogando código lá dentro. Mas chega um momento que aquele código começa a ficar tão ruim, tão difícil da manutenção, que a velocidade da inserção de novas funcionalidades começa a ficar muito lento. Tá? Então, assim, uma coisa simples para modificar leva muito tempo, porque você tem que arrumar uma coisa que não estava legal, se mexer aqui eu não entendo o que acontece, eu mexi nisso aqui e parou de funcionar outra parte. Então, a ideia é que você vai pagar isso aqui. Se você não pagou no início do projeto, aqui você vai pagar ao longo do projeto. Já quando você pensa em uma equipe que põe a qualidade como prioridade e o trabalho de refactoring como rotina, você mantém estável, né? E a velocidade você vai vendo que ela vai aumentando ao longo do tempo. Ao invés da velocidade ser reduzida, ela vai crescendo devagar ao longo do tempo. No momento que a equipe vai apropriando mais sistema, dominando mais sistema e fazendo esse trabalho constante de manutenção aí de refactoring, tá? E aí alguns exemplos de débito técnico. Ausência de teste, né? Sistemas com débito técnico, ausência de teste, ausência de bits automatizadas, vai ser o tema aí da nossa próxima aula de DevOps, problemas arquiteturais, né? Que vocês estudam aí em arquitetura de software, principalmente. Alto acoplamento e baixa coesão, que a gente fala muito aqui na qualidade de software e na engenharia de software, code smells, ausência completa de documentação, código que não segue layout pré-definido. Então, esses são alguns exemplos de débito técnico que a gente tem na engenharia de software. E aí, uma dica para vocês, pessoal, dois livros aí que falam muito sobre refatoração, tá? Sobre refactor. Esse livro, Código Limpo, ele é muito bom, é meu livro preferido aí para a gente poder conhecer um pouco mais de boas práticas de programação. E esse livro, Refatoração, é uma das principais referências aí na literatura, traz várias técnicas de refatoração, e aí vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês sobre isso lendo esses dois livros, ajuda muito. Bom, tá aí as nossas referências, dúvidas, estamos à disposição, meu e-mail está à disposição também. E aí, pessoal, tem alguma dúvida aí sobre refactoring, sobre essa aula? Tudo tranquilo? Recomendo, então, pessoal, que vocês resolvam os exercícios no final do capítulo 9 aí do livro Marco Túlio, tá? E se prepare aí, semana que vem devo passar a prova para vocês, né? Vocês vão ter aí a semana inteira aí para fazer a prova. E então é isso, tá? Bons estudos para vocês aí. E aí, assim, semana que vem é a prova, mas a gente faz um fórum, tá? Nesse mesmo horário, para vocês tiverem alguma dúvida sobre a prova, alguma questão que não está muito bem, que vocês não entenderam na disciplina, a gente vai estar aqui, né? Semana que vem para tirar essas dúvidas. E aí, lembrando que eu devo colocar alguma videoaula sobre DevOps amanhã ou sexta, tá? Então é isso, pessoal. Bom
Uma boa tarde para vocês. Até mais. Valeu. Falou.